Olá! Neste vídeo estarei falando de uma forma bem objetiva sobre o principal sistema econômico do mundo, o capitalismo. E as ideias que eu estarei compartilhando aqui foram extraídas desta obra, Capitalismo, do professor Alcides Domingues Leite Júnior. Este livreto faz parte desse box da coleção O que é, mas eu não estarei falando sobre ele justamente para ganharmos tempo neste vídeo. Já na página 7, o querido professor, ele traz 3 pontos que caracterizam o capitalismo. Direito à propriedade privada dos meios de produção, livre iniciativa empreendedora, por exemplo, quem quiser abrir o seu comércio, ser o seu próprio empreendedor, e a abertura do comércio mundial, que são as transações comerciais que as nações realizam entre si. Sendo assim, podemos dizer que o capitalismo ele vai prezar pelo lucro. Quanto mais lucro, melhor. O professor Alcides traz também a concepção de capitalismo levantada por um dos maiores sociólogos do século XIX e XX, o alemão Max Weber. Na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, diz que o capitalismo é definido pela existência de empresas cujo objetivo é produzir o maior lucro possível e cujo meio é a organização racional do trabalho e da produção. Sobre essa questão, organização racional do trabalho, ela deve ser entendida como quanto cada trabalhador irá ganhar pelo seu trabalho prestado, pela sua hora trabalhada. Algo interessante que deve ser dito aqui é que o capitalismo ele é visto como predador. E isso se dá pelo fato dele tornar meios de produções obsoletos e ultrapassados. O professor Alcides, acerca dessa expressão de que o capitalismo ele é predador, ele vai trazer as ideias de um dos maiores economistas da história, que é o Joseph Schumpeter. Na página 9, o querido professor diz assim: um sistema que gera continuamente inovações. Inovações estas que tornam obsoletas as tecnologias anteriores. Dessa forma, alguns setores vão ser beneficiados pela inovação e outros serão destruídos. A sociedade, no entanto, em geral sai ganhando, pois consegue contar com bens e serviços melhores e mais baratos. Mas surge uma questão para problematizarmos. Como é que fica os trabalhadores que pertenciam ao sistema de produção obsoleto e ultrapassado, que ficaram sem os seus empregos? É aí que entra o papel do Estado. O Estado deve desenvolver mecanismos de proteção social às vítimas do processo, mas com a condição de oferecer meios de capacitação àqueles que têm possibilidades de ser recolocados no mercado. Como meios de proteção social, nós podemos entendê-lo como auxílio econômico prestado pelo Estado a curto prazo para esses trabalhadores. A curto prazo, pelo fato do pensamento capitalista prezar pelos meios de capacitação para as vítimas da extinção dos setores de produção obsoletos, ou seja, a ideia é profissionalizar esses trabalhadores para que eles sejam novamente remanejados no mercado de trabalho com as suas novas configurações trazidas pelo capitalismo. E de onde vêm esses recursos prestados
pelo Estado a esses trabalhadores que perderam os seus empregos. Esses recursos, eles vêm da taxação do Estado a essas empresas que sobressaíram neste contexto capitalista. Os recursos para isso devem vir dos ganhos que os vencedores conseguiram com a mudança ocorrida. Mas nem o auxílio deve levar à acomodação, ou seja, o capitalismo ele não vai dar o peixe até o final da vida desse trabalhador, mas ensiná-lo a pescar. Nem os tributos devem desestimular os avanços. Assim, nós podemos entender neste contexto que o papel do Estado é de regular o capitalismo. O Estado é o regulador do capitalismo. Assim como o sistema de transporte deve ser regulado por uma autoridade competente, o sistema capitalista deve ser regulado pelo Estado. E para finalizar, o professor Alcides defende a ideia de que se o capitalismo ele for aplicado por um governo sério, ele tende a trazer grandes benefícios para a sociedade, justamente porque o capitalismo ele vai priorizar o progresso e a eficiência da sociedade.